até a finalização das artes, dos conteúdos da programática de modo geral, tá bom? Perfeito. Então, beleza. Oi, gente, eu sou o Gabriel, eu faço a parte da programação das lâminas. Beleza. Deixa eu mostrar aqui o fluxo primeiro. Tá. De começo, para fazer a solicitação da programação das lâminas, você recebe um briefing aí e tudo mais, faz a lâmina certinho. Eu vou explicar exatamente como é feita a lâmina depois, eu só vou explicar o fluxo agora primeiro, que eu acredito que seja mais fácil. Seguinte, vocês vão pegar a lâmina e vão enviar direto para o nosso Trello, certo? Eu vou passar o link certinho tudo para vocês no final do call, mas aqui. Primeiro vocês vão chegar aqui e com a lâmina com já feito o design, vocês vão vir aqui e já criar um cartão com base no modelo, certo? Que nesse cartão basicamente seria vocês vão colocar a lâmina aqui para, como eu posso dizer, para entrar no nosso sistema, isso. O link da lâmina. Vamos lá. Um momento. Beleza. Beleza. Aí aqui, vocês... É bem simples, gente. Vocês vêm, colocam o link do Figma ou da lâmina em si que vocês fizeram o design. E beleza, esse link da pasta do produto na Huntag não é tão obrigatório em si. É só para ter, tipo, Deixa eu só colocar isso aqui como obrigatório, que fica mais fácil. É só para a gente ter um overview do produto, mas ele não é tão necessário assim, certo? O que seria mais necessário seria o link do Figma. Aí aqui, vindo para a solicitação das lâminas, aí aqui já entra no nosso controle. Fazendo isso, ela entra primeiro na aprovação do layout com a Carol. Essa aprovação é basicamente o quê? Ela vai... Se tu quiser explicar aí melhor, Carol, em relação à sua aprovação do design, o que você acha? Assim, a aprovação ela é bem simples, ela não é nada muito profunda, né, aprofundando em muitos detalhes. Eu só preciso mesmo visualizar para entender como que está sendo esse fluxo, como que está sendo o layout, se foi feito diferente, porque e entender também algumas questões abordadas pelas BUs, compartilhar materiais com as outras também. Então, não é nada muito complexo, é só uma pequena avaliação e rápida também, certo. Não é nada que demore muito. Beleza. Como é rápido essa parte da Carol e tudo mais, a gente sempre deixa aqui na parte da aprovação. E quando ela aprova, ela sempre tica esse primeiro checklist aqui, certo? A gente colocou um SLA de aproximadamente 20 dias para eu fazer a organização das lâminas aqui em si, quando elas vão para a programação. Por exemplo, ela aprova aqui e já fica aqui tudo certinho. E quando eu for passar para mim, eu organizo ela na minha fila para vir para cá. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo simples aqui. Esse da Multilaser aqui do PC 136. No caso, calma aí, que tá meio confuso aqui. Tá. Peraí, gente. Segundo. Tá, beleza. Após a aprovação da Carol, vem para minha programação, tem um SLAzinho de 20 dias e tudo mais para a programação da lâmina e tudo mais, para ela chegar na fila e organizar tudo. Lembrando que não existe só... não tem uma lâmina para cada BU, tem muitas lâminas em muitas BUs aqui, então, tipo, por isso esse SLA grande nosso. Depois da aprovação e tudo mais, tem a minha parte da aprovação, que essa é a minha parte da aprovação, eu dou uma revisão na lâmina para ver se ela está responsiva a HTML e tudo mais, para ver se está nos parâmetros certos web. Depois disso, eu já mando para a programação e eu sempre coloco aqui a data de entrega depois que eu avalio ela. E eu avaliando ela, varia muito esse SLA, mas normalmente o máximo é uns 5 dias assim, de programação. Depende da dificuldade da lâmina. Então, a gente considera uma produção de lâmina em torno de 30 dias? Mais ou menos isso.
O SLA que a gente consegue controlar, né, Carol, é quando está em programação, né? Tá. Que aí o Gabs ele está falando aí em torno de 5 dias para enviar para vocês aprovarem, né? Retornar com algum tipo de erro, sim ou não, e aí ele fazer as correções e subir no sistema de cadastro. Por que ele está mapeando essa questão de 20 dias no total? Porque depende muito da quantidade de lâminas que chegam por dia, né? Senão a gente acaba esbarrando nesse prazo de 5 dias. Exato. O que a gente consegue realmente, e aí é claro que esse é um prazo flexível, tá, gente? Né? Que a gente vai 5 dias e vai entregar em 5 dias. É o prazo máximo que a gente está colocando para uma programação de lâmina complexa, que o Gabs levantou, e que demoraria em torno de 5 dias até a gente subir no sistema de cadastro. Entendi. A questão dos 20 dias é realmente, se a gente tiver uma quantidade lá interessante de lâminas para serem aprovadas, aguardar a Carol fazer a aprovação, que ela já colocou para a gente que é rápido, mas aí a nossa fila ela fica realmente um pouco extensa, e aí para vocês não terem essa sensação que toda lâmina que chegar a gente vai programar em 5 dias, porque isso a gente não consegue, né? A gente conseguiu mapear que as últimas, uma média, ela foi entregue em 20 dias. Eu pergunto isso, Lê, porque as minhas têm demorado em torno de 30 dias. E aí, uma dúvida que até um ponto, que aí até compartilho com vocês. Não sei se as outras VUs estão com esse porém, tá? Eu tenho agora, junto com o trade, a gente tem pessoas dedicadas. Então, por exemplo, além das lâminas Amazon a mais que a gente está produzindo, que os meus produtos são produtos de tecnologia, são itens que a gente precisa, o time de trade, eles estão negociando bastante planos de mídias atrelados aos nossos produtos com foco no digital. E aí eles têm negociado em via varejo, esses varejos, esse tipo de lâmina HTML e lâmina vendedora. Então, até acho que você vem acompanhando, então a minha preocupação agora que a gente tem pessoas dedicadas, tende a aumentar o volume. Antes era uma demanda só do site da Multilaser, né? A gente só subia, então a gente conseguia subir aí, segurar as pontas e tudo mais. Como agora a gente tem os varejos e a gente depende de outras pessoas que estão solicitando e atrelando planos de mídia e investimento e que essas lâminas acabam impactando de forma vendedora para o consumidor, minha preocupação são esses 30 dias, porque às vezes a gente recebe aí uma solicitação, tem um plano atrelado a esse produto, o HTML. A gente entende, mas, por exemplo, eu vou subir agora, só de Kids, eu vou subir 10 lâminas Kids para a gente programar. É muito parecido, né? Vai mudar só o que vídeo, a parte de cima, mas tem essa questão de programação. E isso é um ponto que eu não sei se é válido a gente levar internamente, então, para as BUs, porque 30 dias, para mim, é muito para a lâmina. Antes a gente fazia uma semana quando era externo. Agora a gente está falando que está aumentando para 30 dias. Então, aí, ou seja, imagina se eu subir 10 e aí eu tiver 30 dias, a gente vai começar a cavalar muito esses conteúdos. É só ponto de alerta, de atenção. Sim, eu entendo perfeitamente, e é um trabalho que tem aqui do nosso lado também de entender o volume, né? Tá. O que a gente poderia fazer, Carol, não sei se a gente consegue bater até fazer um bate-papo à parte, se a gente consegue nos antecipar, assim, ou me colocar no fluxo de qualquer programação que vocês estejam já mexendo, né? Alguma divulgação especial que vocês estejam fazendo, né? A gente tem Magalu agora, que vocês estão pedindo prioridade, então a gente consegue ir ajustando esses prazos, né? E consegue entregar em menos tempo, mas assim, para a gente trazer hoje para vocês uma ideia do nosso cenário atual, a gente não poderia trazer alguma coisa fora da realidade, tá? Fechado. Então, eu vou passar o SLA para o time do trade de 30 dias agora, a partir de agora, tá? Considerando esses 20 dias mais 5. Tá bom, passa sim, e aí se você tiver alguma situação que precise aí de prioridade, vai me colocando no looping para eu entender os prazos que eles precisam. Tá bom. Aí acho que também é válido, porque como agora a gente tem pessoas dedicadas de digital, então acho que tende a aumentar esse volume. Não sei, a Ká pode dizer mais, né, Ká? Mas eu pelo menos as minhas BUs, notes, telas e mobile, tem crescido bastante a solicitação e a cobrança por esses conteúdos. Sim, a tendência é aumentar, e se a gente não conseguir arcar com esses prazos, seria interessante visualizar se é importante ter uma outra pessoa, né? E aí a gente pode ir conversando, né, Letícia? Não, assim, isso aí é um trabalho nosso aqui, né? Mas é aquilo, né? A gente não poderia hoje trazer um SLA diferente do que a gente tem hoje, até pela demanda que está somente com o Gabriel. Mas só para dar visibilidade para vocês mesmo, porque acho que o importante é a gente trocar mesmo essa ideia aqui, né? E ver o que a gente consegue melhorar, claro.
Fechado. Sim. Então a gente passa agora para o time agora que tem em torno de 25 dias, combinado. Fechou. Vamos lá, Gabs. Beleza. Bom, aí após a programação da lâmina, eu vou enviar um e-mail para vocês avisando que a lâmina foi programada e tudo mais, com o link dela para vocês darem uma revisada. A gente sempre pede para vocês darem uma olhada para ver se está faltando algum texto e tudo mais que é importante e tal, alguma coisinha que está fora do layout que deixou passar. Também testar o mobile e o desktop também. O link da lâmina, além de estar no e-mail, eu vou já comecei agora, a colocar no Trello. Antes não tinha no Trello e tudo mais, a gente só mandava por e-mail. Agora a gente vai colocar no Trello, nesse mesmo card aqui. Sempre toda a informação da lâmina que a gente está movimentando e tudo mais, ela sempre vai estar aqui no Trello que foi criado aqui, entendeu? Beleza. E após a aprovação da lâmina pelo e-mail, aí a gente vem e já coloca no sistema de cadastro. Às vezes demora um pouco no sistema de cadastro por conta de algum tempo e tudo mais lá, mas só pedindo prioridade, quando uma lâmina tem prioridade e tudo mais, seria legal já colocar no e-mail, sei lá, poderia colocar a prioridade para essa lâmina para tal dia e tudo mais, e a gente já prioriza ela certinho quando for subir no sistema do cadastro. Tem algumas builds também que pedem para pegar a lâmina e jogarem no drive, porque eles precisam da lâmina externa sem ser o link da Multilaser. Seria legal vocês colocarem, quando forem aprovar, colocar essa informação à parte, que precisa do drive também, porque nem todas as builds necessitam, entendeu? Em relação ao fluxo... Gabi, você pode repetir, por favor, essa última informação do drive? Sim. Basicamente, é a pessoa pedir o link da lâmina em .rar, que seria para distribuidoras externas, que aí eu passo a lâmina sem ser o link interno da Multilaser. Eu passo todos os assets certinhos dela em origem, certo? Pelo drive que eu tenho aqui das lâminas. Certo. Beleza. Alguma dúvida em relação ao fluxo? Eu acho que acho que tá ok. Só que então você consegue adicionar então no Trello, Gabriel, se é para salvar no Drive ou não? Por que eu falo isso, né? Como a gente tem muita troca de pessoas, às vezes entram pessoas novas, pessoas não entram. Às vezes esses dias eu precisei de alguns conteúdos. E aí o que aconteceu? A gente não tinha por dia a dia, enfim, eu nunca pedi para salvar o HTML e não tinha no Drive. Como eu já recebia, quando a gente fazia externo, a gente já recebia dos fornecedores prontos, e aí meu time salvava, então era mais tranquilo. Mas eu acho que é válido colocar se precisa salvar ou não, porque pode ser que entre uma pessoa, eu acho válido já salvar, porque se a gente tiver um fluxo que no futuro alguém precise, já deveria ser uma premissa, né? Sei lá, eu saio hoje, estou na build notes, outra pessoa entra, precisa mandar, já teria esse conteúdo salvo. Mas aí acho que pode ser de BU para BU e acho que seria válido então ter no Trello para a gente não correr o risco aí de a pessoa acabar esquecendo, não lembrar desse fluxo aí de solicitação, então já está aí esse check para solicitar. Tá bom, eu coloquei aqui na descrição mesmo, aí eu já coloco aqui direto também. Fechado. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Não? Beleza. Vou partir agora para a parte da criação da lâmina. Deixa eu abrir alguns exemplos aqui. Bom, a gente tem uns exemplos aqui para passar para vocês em relação à criação das lâminas. A criação da lâmina HTML em si, ela tem algumas limitações em relação à web, por conta de que a gente sempre tem que pensar que a gente não está fazendo a lâmina para um tipo de tela só, um tipo específico de tela. A gente está fazendo para, literalmente, muitas telas. Mobile, desktop, tablet. Então, a gente sempre tem que pensar nesses três tipos. E por isso que a gente pega esse design um pouco mais simplório, assim, que eu posso dizer, mas tem muita liberdade para usar a criatividade nele. Esse é um exemplo que a gente criou, que dá para vocês pegarem muito o template aqui.
Mas também tem uns outros sites aqui que eu vou mandar para vocês, para vocês também, sei lá, pegar de inspiração e tudo mais, entendeu? Então, tipo, por exemplo, eu vou pegar uma lâmina antiga aqui, que foi feita antes desse rework das lâminas. Isso é de Multilaser F, se não me engano, tem. Aqui. É uma lâmina bonita, certo? Porém, ela não funciona em relação ao mobile. Por quê? Automaticamente, quando eu tô aqui do desktop, eu consigo ler certinho, sensores digitais, Android e tudo mais. Porém, quando eu jogo para o mobile, essa informação a gente perde ela, entendeu? Então, sei lá, a pessoa tem um iPhone 5, que já é pequenininho. E para ler isso daqui, a pessoa teria que dar um zoom e às vezes o zoom nem funciona direito. Então a gente perde toda essa informação aqui, certo? Com essas lâminas já jogadas para HTML e tudo mais, deixa eu ver se eu consigo pegar um exemplo legal aqui. Aqui mesmo. A informação, por exemplo, desses blocos, elas já ficam, elas se redirecionam para baixo. Então, a pessoa já consegue ler muito mais fácil aqui. E já é algo HTML. Então, o HTML tem como copiar e já é mais acessível para o Google. Entendeu? Então, tem essa acessibilidade maior para todo o público, independente do tamanho do celular da pessoa e tudo mais. Tem um site aqui, que é o site de expressões que eu te falei. Esse site aqui a gente recomenda pegar muita coisa dele, porque é um site jogado para web e ele é muito bonito. Isso daqui são literalmente é o Oscar assim dos sites, entendeu? Tipo, é um negócio bonitão aqui. E tudo aqui é responsível e nesse modelo que eu mostrei para vocês. Então aqui vocês podem pegar muita referência. Não precisa se basear somente nesse template aqui que eu fiz para vocês. Aqui é só um exemplo bem bruto assim do como que funciona o HTML. Aqui vocês podem abrir a criatividade de vocês e brincar aí com tudo, entendeu? Então é basicamente assim que uma lâmina HTML funciona, entendeu? Que a gente tem essas limitaçõezinhas assim que a gente solicita para fazer a lâmina. Alguma dúvida em relação a isso, gente? Eu tenho Não, dúvidas, tá. eu tenho dúvidas em relação ao uso do Figma. Uhum. Eu não consegui usar ele até hoje. Não, perfeito. Nesse próximo tópico eu vou explicar. Mas em relação à criação da lâmina em si, sem ser fora do Figma, assim, vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem, sei lá, falar e tudo mais? Não. Não. Tranquilo. Tranquilo, beleza. Entenderam certinho? Tá ótimo. Em relação ao Figma, talvez fique muito mais fácil depois de eu falar isso para vocês. É literalmente um Photoshop misturado com Illustrator. Ele funciona como vetores. Então, não tem aquele negócio de pixels do Photoshop, quando você dá um zoom fica tudo pixelizado. É basicamente o Illustrator, só que junto com o Photoshop. Deixa eu abrir aqui e tudo mais. Um overview bem rápido em relação ao Figma é que aqui fica algumas páginas em si que você pode dividir. E aqui fica as layers do Photoshop, basicamente. Eu digo Photoshop assim para deixar o negócio mais generalizado. Tudo bem para vocês? Sim. Aí, beleza. Aí aqui fica basicamente as layers do Photoshop, que você vai entrando nelas e fazendo aqui certinho as coisas. Por exemplo, eu vou passar esse projeto aqui do Figma para vocês. E aí vocês podem copiar esse artboard aqui, ou vocês podem criar um novo. Para a criação do novo, vocês teriam que vir aqui em frame, que esse frame funciona basicamente como se fosse uma máscara junto com um bloco do Photoshop, certo? Então, tipo, tudo que está dentro desse frame, ele fica... É um artboard mesmo, basicamente, um artboard. Aí, clicando aqui em cima, tem todos os tamanhos que a web usa, basicamente. Tem um desktop, que já abre aqui um desktop direto. Aí, beleza. Por exemplo, eu quero fazer um template tranquilo, rápido, assim, de web. Eu pego o título aqui e tudo mais.
teste, e aqui do lado ele já tem todas as informações, entendeu? Ao invés de estar em cima do Photoshop, ele fica aqui do lado. Então, por exemplo, teste tem o regular, bold e tudo mais, tem esses negócios assim. Para você uma coisa que eu vejo que muita BU usa, que são fontes diferentes. Essas fontes diferentes dá para você instalar no Figma, só baixando um pluginzinho que tem do Figma, que é o Figma Fontes. Não tem... Deixa eu sair do mobile. Basicamente, tipo, vocês baixam aqui, ele detecta todas as fontes que estão dentro do seu computador e já usa aqui direto no Figma. Então não tem muito caos assim em relação a isso. Aí, por exemplo, tem um bloco aqui, você já coloca outro bloco aqui e tudo mais, então você vai criando o layout aqui. Uma coisa muito importante do Figma é que aqui vocês não precisam fazer a arte final. Por exemplo, putz, eu estava agora na... Aqui, ó. Por exemplo, esse layout aqui atrás, ó, com o celular, tudo bonitinho e tudo mais, vocês fazem no Photoshop. E no Figma vocês só montam as coisas basicamente, entendeu? Então, tipo, deixa eu abrir uma lâmina aqui, legal, para mostrar para vocês. Aqui, ó. Essa da essência, por exemplo. Por exemplo. Ela é toda criada no Photoshop, eu acredito. Essa composição dela aqui e tudo mais. Porém, aqui no Figma ela só é construída, entendeu? Então, basicamente, vocês pegam, faz os recursos lá no Photoshop e joga aqui para construir ela no layout certo. Entenderam? Beleza. Beleza? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui para ficar tudo certinho. Essa aqui de saúde. Mas, por exemplo, Gabriel, aí é uma dúvida que às vezes acontece com a gente. Dependendo do layout, por exemplo, essa de essência que você mandou, ela tem alguns cortes. A gente consegue aplicar ou vai, por exemplo, nesse caso, como ficaria a programação, por exemplo? Ela funciona? Aqui, ó. Funciona. Porque eu sinto que às vezes a gente acaba deixando muito blocado até sem muita liberdade criativa exatamente por isso. Aí Sim, eu entendo. Tipo, isso foi algo que a gente recebeu e eu trouxe esse site agora do Dribbble para já abrir essa um pouco esse, sabe, eu não sei a palavra certa. a mente, eu não Isso, sei. abrir um pouco O criativo. Isso, abrir um pouco o criativo. Expandir o Porque criativo. aqui tem muito exemplo e todos esses exemplos funcionam no web, porque é um site focado no web, entendeu? É que eu acho que o maior medo é que, por exemplo, a gente tem algumas identidades que a gente faz que não necessariamente tem um fundo branco. Então, quando a gente fazia, colocava o texto fora da imagem, aí fazia o título, o texto corrido, e embaixo era o bloco com a arte que a gente queria. E isso fazia com o site inteiro. Isso ficava mais ou menos um site um pouco mais simples, né? Aí a gente queria, agora, a gente está trazendo a ideia de tentar fazer uma lâmina com um pouco mais de impacto visual, com fundo escuro. Então, provavelmente, o texto teria que estar dentro desse background mais escuro. Então, é possível, né? Entendi. Isso agora é possível porque a gente está em processo de deixar a lâmina full no site, entendeu? Então. Tá bom. Isso aí, então, tipo, as próximas lâminas que entrar, elas podem ser com fundo diferente. A gente só não pede fundos muito fortes, assim, quando a marca não necessita. Por exemplo, a Atrio, a gente sabe que é uma marca com fundo muito forte, que é a marca deles. Tipo, não tem como mudar. Mas, tipo, a gente só não... Se não puder, se não precisar usar, tudo bem, seria melhor, assim, entendeu? Para deixar mais fácil para acessibilidade. Certo? Fechou. Alguma dúvida, Carol? Terminou o que você tinha falado e tudo mais? Não. Eu, Carol ou Carol Bonassi? Isso, não, você mesmo. Não, era isso, porque a gente está criando uma para outra, e aí era um ponto que a gente discutia muito essa questão de limitação, porque principalmente mobile, que os conteúdos são bem vendedores, né? Acho que mobile e notebooks. As minhas categorias, quando você olha dos concorrentes, é muito estourado os produtos, chama muita atenção. E aí, nesse formato do Figma, a gente sentiu que ficou um pouco engessado. Em relação, até essa de mobile aí é até uma bem antiga, até antes da gente, antes eu entrar na BU, na verdade o designer acabou até programando para a gente para facilitar na época, por isso que a gente seguiu dessa forma.
Entendo. Mas aí a gente acabou fazendo esse criativo, né? E era o que a gente usava, e antes era muito reaproveitado o Multinews. Mas eu senti que depois que a gente fez esse ajuste no Figma, a gente teve algumas limitações criativas, não sei, era uma percepção minha, mas aí era uma dúvida, que daí, olhando essa G-Sense, aí eu queria entender um pouco como vocês faziam a programação. Perfeito. Tem algumas coisas que, por exemplo, vão ter. Por exemplo, essa agora que teve da multilaser do computador, certo? Que eu pedi uma alteração. Vão ter algumas alteraçõezinhas que eu vou pedir para fazer, porque assim, o HTML em si, ele tem algumas limitações que eu comentei com vocês, que seriam de colocar imagem em cima de blocos com texto, certo? Por exemplo, você dá para ver aqui os blocos em cima das imagens, eles não são, tipo, muito jogados, entendeu? Dá pra, tipo, esse aqui é mais jogado assim pro lado esquerdo, isso aqui pro direito. Tipo, bem no cantinho. Por exemplo, se eu pegar... Deixa eu pegar um Figma aqui mesmo, que dá pra criar certinho. Ó. Eu tenho uma imagem aqui, certo? No meio. E aí eu quero colocar um conteúdo aqui em cima. Dá para vocês colocar esse conteúdo, mas teria que usar de forma estratégica para o HTML. Por exemplo, a gente não recomenda fazer desse jeito aqui, ó, um monte junto assim de lado, porque para programar isso daqui fica muito, além de demorar muito, seria o SLA estourado, ia ficar muito estranho. O responsivo não ia funcionar. Exato, ia bugar, porque tipo eu teria que programar para cada telinha exatamente, entendeu? O que daria para fazer nesse layout aqui? Daria para vocês colocarem aqui sim por cima? Ou não sei, aí seria interessante de cada um, mas tipo sempre seguindo um Teria que ser algo mais padrão. linear, por exemplo? Isso, mais linear, essa é a palavra certa. Entendeu? Tá. Sempre com coisas referentes a texto. Por exemplo, todos esses blocos teriam algum texto. Sempre quando tem algum texto, a gente sempre recomenda deixar as coisas mais lineares. Aqui, por exemplo, você vai nesse site aqui de referência, sempre você vai achar texto linear em formas lineares. Vai ser muito difícil achar desse jeito assim, por exemplo. E olha que nem é tanto assim, entendeu? São coisas bem específicas. Deixa eu ver. Acredito que seria isso em relação ao Figma, gente. Vocês teriam alguma dúvida? Uma dica interessante, pessoal, é sempre quando vocês estiverem produzindo, criando as lâminas no Figma, fazer um exercício de pensar imaginar como isso vai ficar no mobile. Eu acho que isso ajuda muito na hora de decidir onde vai posicionar os blocos, os textos, porque a gente nem exige que vocês criem o mobile. Tá? A gente só pede que vocês criem o desktop, porque se vocês criarem o desktop nesses exemplos, nesses formatos de padrão web, o Gabriel já vai ter a expertise de transformar isso num responsivo para mobile automaticamente. Então não precisa desenhar os dois. Mas aí, quando estiver criando o desktop, fazer esse exercício mental de imaginar como é que isso vai se encaixar no mobile. Esse texto vai para onde? Aqui no desk fica lindo em cima de uma imagem, mas e no mobile? Vai dar leitura? Então, é esse exercício realmente de pensar, e quando vocês fizerem um comparativo com a área de vocês em relação ao que é produzido por outras marcas, por exemplo, que a Carol falou, nossos concorrentes fazem umas coisas que a gente não consegue reproduzir porque ficamos limitados. Manda o exemplo, Carol, dessa lâmina ou da que vocês pegarem como referência para a gente estudar e entender o que é que tem ali que a gente pode reproduzir também, que vocês queiram adequar ou usar também no projeto de vocês, que isso é super flexível, o Gabriel está super disponível para tirar essas dúvidas e também pegar novas referências de mercado, tá? Pelo que eu vejo, na maioria de lâminas de HTML, que são feitas em HTML, que são usadas no mercado, são muito próximas do padrão que a gente criou como exemplo para vocês, tá? Os blocos de texto estão sempre na lateral de uma imagem, porque aí no mobile um vai ficar em cima do outro, mas se tiver algo bem diferente, uma coisa inovadora, traz essa referência para a gente e pergunta, Gabriel, consigo fazer isso aqui no HTML eu vou conseguir reproduzir? E aí a gente vai criando, gente, é bem livre, tá?
Tá. Exatamente. Acho que até, principalmente nas minhas categorias, Abel, às vezes a gente tem visto muito isso, detalhe de câmera, por exemplo. Então, eu não sei se isso funciona para todo mundo, mas às vezes a gente quer puxar setas, né, para indicar. Então, câmera, às vezes você quer indicar, por exemplo, 48, 38, sei lá, 12, 15 megapixels. E aí a gente, às vezes, faz um explicativo de cada câmera, câmera de amplitude, e aí quando a gente não consegue fazer isso, eu até vi uma da Positiva esses dias, né? Que tinha esse detalhamento. A gente até tentou fazer, mas aí teve uma limitação que a gente não conseguiu detalhar a câmera, por exemplo. Então, só para a gente entender como pode ser feito, né? Se nesse caso, aí a gente manda a referência para vocês, qualquer coisa. Manda assim, seta é um inimigo do HTML, gente. Sim, eu imagino. Fazer uma arte com um monte de seta apontando para um monte de texto fica bem numa imagem fixa. Numa imagem que cada tela ela vai estar numa posição diferente. Imagina, o texto vai ficar, a seta vai estar apontando para o texto errado em alguma tela, entendeu? Então é por isso que a gente não recomenda. Manda para a gente dar uma olhada como é que a Positivo fez, Carol, para a gente ver se foi feito realmente em HTML, se eles fizeram de alguma outra forma, como que eles pensaram para que as setas sempre estejam apontando para o texto correto. A gente dá uma analisada, tá? Exato. Um exemplo aqui da seta, gente, por exemplo, aqui, ó, a imagem, ela sempre dá uma mudada, certo? Então, ela sempre se adapta para o tamanho da lâmina. Então, por exemplo, tipo, essa imagem aqui do cabelo, ela não tem o tamanho exato, entendeu? Então, tipo, para a seta e o texto não bate, entendeu? Então, só teria que tomar cuidado com seta, que seta é realmente o inimigo do HTML. Não tem como. Uma outra coisa aqui, gente, desse site, que também tem essa parte do mobile. Então, tipo, sei lá, você está com dúvida em como é que isso daqui funcionaria no mobile, eles têm um exemplo de desktop e mobile aqui junto, entendeu? Então, tipo, tem essa base, assim, para vocês pegarem com mais referência e tudo mais. Certo? A solução para o uso da seta, por exemplo, gente, é usar uma imagem em vez de usar o HTML. É colocar um banner com o texto no banner e a seta no banner. Aí, essa parte da lâmina seria uma imagem, ela não seria em HTML. A gente perderia o conteúdo de leitura do Google, porque o texto vai estar na imagem e não em HTML. Quando for uma coisa muito específica, assim, uma imagem que eu preciso realmente apontar, e eu tiver um ou dois textos, que o texto no mobile ele não vai ficar pequeno o suficiente para não dar leitura, ok, a gente pode usar essa parte aí na lâmina. Agora, se for um produto no meio, que eu tenho 5 setas em volta dele, cada um com um texto que já no desktop está pequeno, quando eu trouxer isso para o mobile, não vai ter leitura nenhuma. Então, dá para usar a seta quando for um banner com imagem, mas aí o que a gente recomenda é se for muito pouco ou para coisas muito pontuais, assim. Aí dá para usar como banner mesmo, e não como HTML naquela parte da lâmina, tá? Uma dica também para especificar itens do produto é fazer em ícones. Por exemplo, aqui, ó, pega um ícone da câmera e pode colocar aqui, entendeu? Como essa parte é um pouco mais UX e tudo mais, o usuário vai entender isso daqui, porque ele já está treinado para entender que isso daqui são características pequenas do produto, esses ícones, entendeu? Então, tipo, aí vai WU e tudo mais, se ela quiser usar, entendeu? Mas é basicamente isso daí. Deixa eu ver. Tem mais alguma dúvida, gente? Não, acho que da minha parte, acho que é só isso. Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida. Em relação ao Figma também, a gente pode falar aí. Meu problema com o Figma é que eu não consegui instalar ele, mas eu acho que eu tenho que falar com o TI mesmo, né? Então, isso daí. Também você pode usar o Figma Web, cara, se der bastante problema assim, pode usar o Web. Ele tem as mesmas funcionalidades, as mesmas ferramentas, é tudo certinho? É tudo certinho. Então tá bom. Beleza. Mas em relação à funcionalidade do Figma, vocês conseguiram pegar bem? Assim, como é que funciona ele e tudo mais. É mais um software de montagem, gente. Coisa de, sei lá, fazer celular, por exemplo, com uma luz, assim, um flash do celular, assim, no Figma, não vai rolar. Vai ter que pegar o projeto final do Photoshop e jogar pra cá só pra montar certinho. Entendeu? Dúvida não sei, Iago. Aquela lâmina que a gente está fazendo que vai ter animação, então não vai no Figma, né?
Não, eu vou ter que... Pode falar. Foi um bom ponto esse daí da animação. Em relação à animação, gente, vocês podem usar, sabe? Pode pegar um gifzinho, pode colocar aqui e tudo mais, mas a gente sempre pede o tamanho do arquivo. A gente nunca pede para passar de 15, 30 megas por conta da internet da pessoa que vai abrir a lâmina. Por exemplo, a lâmina inteira vai carregar e o vídeo ou o GIF vai ficar lá carregando. Porque, as pessoas não têm. Tem pessoas que não têm tanta internet tão boa assim que vai travar uma hora ou outra, entendeu? Então, tipo, vai ficar um negócio branco assim, sabe? Travado. Então, só o mínimo que a gente pede o máximo, no caso, seria 30 megas. Mas em relação à animaçãozinha, tipo, sei lá, de SVG e tudo mais, vocês podem fazer assim, podem usar bastante. Fechou. Mas a gente está em processo, né, de finalização da lâmina, mas provavelmente eu vou ter que acionar você para como você precisa desse arquivo para a gente conseguir programar, porque provavelmente ele vai ter vários blocos com GIF, assim. Entendi. No caso, o que a gente pode fazer? Por exemplo, finge que esse bloco aqui é um GIFzão que vocês fizeram e tudo mais. Isso. Vocês colocam um print dele aqui no Figma. No Figma, se não me engano, funciona GIF também. Aí vocês colocam o GIF aqui e vocês podem escrever literalmente em qualquer lugar. GIF, só isso. Fechou. GIFzinho, já coloca qualquer lugarzinho aqui e o link do GIF do Drive, já era. Drive, já era. Esse aqui eu já vou entender o que é e já era. Beleza? Beleza, tranquilo. Acredito que seja isso, gente. Tô esquecendo alguma coisa, Bel? Ou Letícia? Certinho? Por mim tá tranquilo. Não sei se os meninos têm mais alguma dúvida, né? Os designers quiserem tirar mais alguma coisa. Carol também. As duas, né? Muito Carol na minha vida, gente. É que eu pergunto bastante, porque eu acompanho bastante esses processos. Ajuda sempre, assim. A gente tá aqui disposto para melhorar mesmo. Tá Exato. Acho que tem um ponto que eu não sei se todo mundo aqui... É que como quase todo mundo aqui é novo, eu não sei se todo mundo tem acesso ao Drive onde vocês salvam. Eu não sei, Cá, se seria válido compartilhar com todo mundo depois no grupo do marketing, onde eles salvam. Acho que é importante a gente compartilhar esses pontos. Sim, inclusive eu estou escrevendo um e-mail, né, com a pauta aqui da reunião, com alguns pontos, e se já tiver esse caminho para a gente deixar disponível, melhor ainda. Tá, eu mando para vocês. Certinho. No link no e-mail da reunião, Caio, eu te mando o link desse site e o do Drive, então, para já ficar tudo junto, beleza? Fechou. Ou dá para subir no Trello, né? Acho que se você subir uma área ali... também. Também, aí eu só aviso. Porque aí todo mundo tem acesso, quem pedir, quem precisar, já consegue acessar aí no Trello e ter acesso a esse drive aí com todos esses conteúdos, e acho que até a planilha, né, com os links dos HTML já programados. Às vezes a gente acaba mandando por WhatsApp para o pessoal, para facilitar também, então pode ser uma boa. E aí, no caso, esse drive ele ficaria com todos os conteúdos das lâminas, né, os arquivos, o HTML... Isso. Tá, ele já existe esse drive com toda essa concentração por BU separadinho? Já existe. Eu só criei para as BUs que pediram, no caso. Eu não tenho para todas as BUs em si. E o link das lâminas eu tô colocando no Trello, eu não coloco no Drive em si. Entendeu? Mas qualquer coisa a gente pode pensar em alguma coisa para colocar lá também. Sim. Mas acho que é uma planilha, Gabi. Né? Só o link, o código e o link. Aí a pessoa dá um search, acha e já acha o link. É fácil, acho que nem precisa. A gente pode tentar criar uma legal. Processo legal para isso. A minha sugestão seria sempre salvar, porque pelo menos os HTMLs para a gente mandar para os varejos, independente da BU, porque às vezes acontece o trade acabar solicitando posteriormente, na época a gente não solicita porque vai subir só no site, e aí posteriormente alguém acaba pedindo porque quer programar, por exemplo, Kabum, Calunga, se eu não me engano, eles têm solicitados os HTMLs em si. Então, acho que até para facilitar depois dessa busca, se já estiver nesse drive, acho que facilita para vocês e para a gente, para não ter que ficar pedindo depois, sabe? Perfeito. Acho que já fica tudo na mesma pauta.
Perfeito. Em relação ao template das lâminas, gente, ela fica aqui no Trello, tá bom? Embaixo do modelo de solicitação. Aí aqui tem o link que eu mostrei para vocês e o Figma com container para edição e tudo mais. Seria interessante vocês, por exemplo, quando vocês abrem aqui o Figma de containers para edição e tudo mais, vocês clicam aqui e vocês fazem uma cópia dele na máquina de vocês, entendeu? Então, tipo, não precisa ficar entrando aqui direto para pegar e tudo mais. Vocês vêm aqui em cima dessa setinha e duplicar. Vai aparecer um negocinho aqui para abrir. Tá no meio aqui. Eita. Aí vai aparecer já na máquina de vocês. Aí aqui vocês ficam livres para editar. Dúvida, dá para exportar esse Figma em algum formato? Aí é leiga, tá? Tô perguntando de leiga. Em formato PSD ou JPEG? Eu pergunto isso porque o designer anterior, antes do Jandir entrar, ele salvou no Figma. E aí o Jandir não conseguiu abrir para editar, por exemplo. Certo. E aí a gente nem conseguiu abrir, nem conseguiu olhar. Aí eu fiquei com um pouco de dúvida em relação a isso. Se dá para a gente salvar, por exemplo, o JPEG, pelo menos o formato JPEG, uma vez que ele criou, para subir na Rantag, por exemplo, porque a gente sobe na Rantag a lâmina para a pessoa poder visualizar e depois todos os arquivos programados. Tá. Porque daí o time do trade já acessa lá e já tem acesso livre para encaminhar para quem eles precisarem, não terem que ficar acessando o Drive. E aí eu fiquei na dúvida, porque a gente não conseguiu salvar esse conteúdo. Se é possível, aí qualquer coisa até para o time, os designers já salvarem, é uma dúvida minha. Então, claro, dá para fazer assim, só é uma coisa que tem que se atentar, porque ele salva em frame, sabe esses frames que eu ensinei para vocês e tudo mais? Ele salva em frames, então você teria que selecionar o frame inteiro, aí vocês vêm aqui embaixo, export, selecionam o que vocês querem, tem até PDF, assim, e já era, vocês exportam. Porque às vezes, eu digo isso para se atentar no frame, porque às vezes a pessoa clica aqui em cima, e só exporta essa primeira parte, entendeu? Ah, entendi. Porque eu tentei acessar esse conteúdo, aí ele pedia para acessar o link no Figma. Então. Mas é que ele deve ter ele salvou, na verdade, o arquivo no Figma e não um arquivo visual para visualizar. Beleza. Você deve ter vindo aqui em salvar arquivo como, né? Isso. Aí beleza. Para a gente alinhar aqui para salvar também, quando fizer no Figma, salvar o JPEG, por exemplo. Perfeito. Fechado, gente. Acho que é isso, Cá? Acho que é isso. Gente, qualquer dúvida aí, vocês podem me chamar no Zap aí, falar, pô, tô com dúvida como é que faz uma sombra assim no Figma. Pode falar aí que a gente faz uma chamada rapidinho e eu explico como é que funciona. Beleza, gente? Beleza. Fechou. Obrigada, gente. Obrigada, Lê. Obrigada, Gabriel. Obrigada a vocês, gente, eu que agradeço. Obrigadão. Obrigada, valeu, gente. pessoal. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Até. Tchau, Valeu, tchau. tchau.